tirar essa dúvida com ele. Você percebeu alguma diferença das disciplinas agora do primeiro período? Tem uma disciplina que mudou, a de estrutura de computadores. Ela só estava prevista para o segundo período. Arquitetura de computadores. Ah, sim. Pode ser. Oi? Agora é da segunda versão, já acrescentou. Bom, pessoal, então vamos continuar com o nosso conteúdo. Na aula passada nós trabalhamos com introdução à solução de problemas, tá? Para quem não estava aqui na aula passada, eu vou editar a aula porque tem que fazer alguns cortes lá. E assim que eu conseguir terminar de editar, eu já vou postar no Classroom, tá? Então existe a sala de aula do Classroom. O coordenador já mandou para vocês o link das salas no grupo do WhatsApp. Quem não entrou no grupo do WhatsApp, Samuel, provavelmente você não entrou. É só pedir para ele reenviar, o Luciano, que ele vai reencaminhar os links de todas as salas, tá? Então, esse conteúdo eu já postei lá. E assim que eu assim que eu parar para editar o vídeo da aula passada e dessa daqui, eu disponibilizo para vocês lá no Classroom. Então agora nós vamos começar a trabalhar efetivamente com os algoritmos, né? Primeiramente entender alguns conceitos relacionados a algoritmos, tá? Entender como que o computador interpreta, né, e executa os programas e montar alguns algoritmos na aula de hoje. No final da aula passada, nós fizemos um exercício, né? Aquela lá de atravessar com a raposa, a galinha e o milho. E vocês, sem conhecer conceitos de algoritmos, já definiram um passo a passo, um algoritmo, para que ele conseguisse efetivamente atravessar com os seus três objetos, com os seus três... o que ele precisava, né? Atravessar o rio. Então agora nós vamos começar a entender esses conceitos de algoritmos, tá? E começar a elaborá-los para poder aplicar em solução de problemas. Algoritmo, então, é uma sequência de instruções que permite realizar uma determinada tarefa. A nossa tarefa na aula passada era atravessar com os três objetos daquele pescador. E vocês definiram essa sequência de instruções, né? Primeiro, coloca a galinha no barco, atravessa o rio, deixa a galinha do outro lado, volta sozinho e assim por diante. Então essa sequência de passos que vocês definiram para resolver esse problema é um algoritmo, tá? Algoritmo também pode ser entendido como uma sequência finita de instruções necessárias para se realizar uma determinada tarefa. Sequência finita porque vai chegar a um determinado objetivo, né? Vai atingir um determinado objetivo. Então o algoritmo ele vai ter um fim, uma sequência de instruções que você vai executar para uma determinada tarefa. E essa sequência de instruções ela não pode ser executada de forma infinita. Então ela tem que ter um fim. Então a característica do algoritmo é que ele seja finito, que ele tenha um fim, que ele atinja aquele objetivo, que ele resolva aquele problema do usuário e apresente ali um resultado esperado. As instruções que compõem o algoritmo são executadas uma de cada vez, seguindo-se a ordem especificada na sequência dada. Então, nós tínhamos uma sequência de passos para realizar, para atravessar com os três objetos do pescador. Então, essa sequência de passos ela é executada uma de cada vez. Cada tarefa, cada etapa, cada passo é executado um de cada vez, tá? E de forma sequencial. Então, da forma como vocês descreveram, cada linha é executada de cada vez. Neste contexto, então, podemos dizer que uma receita culinária é um algoritmo para cozinhar algum alimento. Vocês devem ter achado estranho, né, que eu coloquei lá na avaliação diagnóstica, se vocês conhecem de receita culinária,
Para quem não fez ainda ou não entrou no Classroom, tem uma avaliação diagnóstica lá para vocês responderem, tá? Então, uma receita culinária é um algoritmo, porque descreve ali uma sequência de passos para que você cozinhe um alimento, tá? Você sabe fazer pizza? Quem sabe? Se a massa estiver pronta, né, acho que qualquer um se vira, né? Para quem não sabe fazer a massa, né? Já compra a massa pronta no supermercado, né? Ou alguém da casa já providenciou a confecção da massa, né? Então, o algoritmo para fazer uma pizza: aplicar uma camada de molho sobre a massa da pizza, aplicar uma camada de queijo, colocar rodelas finas de tomate vermelho distribuídas sobre a pizza, né? Ou qualquer outro ingrediente que você queira acrescentar, colocar orégano, levar ao forno por 20 minutos. Se eu seguir essa sequência de passos, eu consigo, no final, obter uma pizza. Não é assim? Posso acrescentar outros passos para o meu algoritmo específico? Para a minha pizza específica? Pode. Mas, independente da quantidade de instruções, o importante é que, ao final, nós atingimos o objetivo, que era preparar a pizza. Então, essa sequência de passos que está aqui, muitas vezes, se eu mudar a ordem dessa sequência, a pizza não dá certo. Se eu levar ao forno antes de colocar o recheio, pode ser que não dê certo, né? Então, quando a gente define um algoritmo, toda a sua execução, ela vai ser realizada com cada etapa, com cada tarefa sendo executada em seu dado momento, conforme o desejo ou a vontade do programador, de quem desenvolveu este algoritmo, de quem criou essa receita. Certo? Outros conceitos, né, de algoritmos, segundo alguns autores. Algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Algoritmo é uma sequência finita de instruções ou operações cuja execução em tempo finito, 2 vezes, resolve um problema computacional. Algoritmo é a descrição lógica de um programa de computador que poderá ser codificado posteriormente em uma linguagem de programação. Tá? É bem esse último conceito aqui que nós vamos trabalhar em cima dele. Uma descrição lógica de um programa de computador. Eu ainda não sei programar, né? Nós aqui não sabemos, exceto aqueles que já fizeram o curso técnico aí. Nós vamos começar a aprender a programar. Então, antes de programar, nós vamos descrever algoritmos aqui, tá? Que nada mais é uma sequência lógica para um programa de computador. E posteriormente, nós vamos escrevê-lo em uma linguagem de programação. Então, vamos pensar primeiro nessa sequência de passos para resolver um determinado problema, para depois partir para a linguagem de programação. Esse depois aí é uma virada de chave bem rápida, tá? Então, na próxima aula a gente já começa a trabalhar, entender um pouco a linguagem de programação. Mas, inicialmente, pensar na sequência de passos. Pensar no algoritmo. Mesmo que seja uma descrição narrativa, que é a que nós utilizamos aí para elaborar a receita, por exemplo, ou a sequência de passos lá do pescador. Dessa forma, então, os algoritmos para a ciência da computação tratam do estudo das estruturas lógicas necessárias para o desenvolvimento de programas ou softwares. Nosso objetivo? Programar, desenvolver programas, tá? Resolver problemas de um usuário a partir de um programa de computador. Por isso que nós estudamos os algoritmos. Um exemplo de um algoritmo para calcular a soma de 3 números inteiros digitados pelo usuário, informados pelo usuário. Então, o primeiro passo, você precisa conhecer esses números. Então, o usuário, de alguma forma, vai ter que informar quais são esses 3 números. Segundo passo, calcular a soma. Então, vamos executar aqui uma operação aritmética de soma, de adição, desses 3 valores. E em seguida,
exibir o resultado para o usuário. Com esses 3 passos, eu consigo criar um algoritmo, né? Já criei aqui o algoritmo, consigo criar um programa para poder informar a soma de 3 valores que serão digitados pelo usuário. Então, este algoritmo está representado em uma descrição narrativa. Eu estou narrando os passos no nosso idioma, no português. Tá? Ela é muito útil para ajudar a entender e organizar as etapas necessárias para solucionar um problema, porém, ela não é compreendida pelo computador. Eu não consigo escrever um programa de computador utilizando essa descrição narrativa. O computador não entende isso, né? Pois ele não compreende a linguagem humana, pelo menos por enquanto, né? Então, até então a gente não consegue programar utilizando a linguagem natural, como a gente costuma se expressar. Tá? Então existem algumas formas de representação de algoritmos, algumas formas mais padronizadas. Tá? São elas: o pseudocódigo ou Portugal, também chamado, tá? Que utiliza frases escolhidas e regras bem definidas para você escrever algoritmos. Então, em vez de utilizar a descrição narrativa, que cada um pode escrever da forma como quiser, o Portugal ou pseudocódigo, ele traz algumas regras e algumas palavras que podem ser utilizadas para executar determinados comandos dentro de uma representação de um algoritmo. Então, o pseudocódigo ainda é uma forma de representação, porém, não é uma forma com que eu consiga escrever o programa efetivamente, um programa de computador. Tá? Mas eu já começo a definir algumas regras para conseguir descrever um algoritmo. Então, eu saio daquela descrição narrativa e vou utilizar o próprio português, porém, dentro de uma estrutura e um conjunto de regras, onde eu vou descrever este algoritmo. Uma outra forma é com a utilização de fluxograma, que utiliza símbolos gráficos combinados em sequência. Então tem alguns símbolos que representam determinados comandos do algoritmo. Quando eu peço que o usuário tem que digitar 3 valores, na verdade nós teremos aí 3 entradas para o seu algoritmo. Então o algoritmo está esperando que o usuário informe algo para ser processado por ele. É o que nós chamamos de entrada de dados. Então esses símbolos representam funções, representam operações dentro da estrutura do algoritmo na representação de fluxograma. E a terceira forma é utilizando uma linguagem de programação, né, que utiliza os comandos e instruções da própria linguagem de programação específica. Se eu quero programar em linguagem C, que é a linguagem que nós vamos utilizar nessa disciplina, então eu tenho comandos e instruções específicas da linguagem C para utilizar. Se eu quero utilizar C++, eu tenho comandos específicos da linguagem C++ para utilizar. Se eu quero utilizar Python, eu vou utilizar comandos específicos da linguagem Python para poder escrever esses algoritmos e programar efetivamente. Tá? Então, dentre essas 3 formas de representar algoritmos, eu vou apresentar um exemplo das 3 aqui, mas o que nós vamos utilizar efetivamente será a própria linguagem de programação. Nós vamos pensar, entender o problema, elaborar a estratégia para poder resolver esse problema e já executar dentro de uma linguagem de programação. Só a título de exemplo, tá? Aqui nós temos a representação das 3 formas de se representar um algoritmo. O Portugal, que utiliza o chamado português estruturado, né? Então aqui a gente vê algoritmo exemplo 2. É o nome desse algoritmo. Uma área para declarações. Em seguida, estão sendo declaradas aqui variáveis. Variáveis são espaços na memória do computador que você vai utilizar para armazenar valores. Então, no caso aqui, eu estou dizendo que eu preciso de um espaço para armazenar um valor do tipo inteiro que eu estou chamando de A. Preciso de um espaço para armazenar um valor inteiro que eu estou chamando de B. Preciso de um espaço para armazenar um valor inteiro que eu estou chamando de C. E preciso de um espaço para armazenar
um valor do tipo inteiro que eu chamei de soma. Então, nessa área de declarações, nós estamos declarando quais são os espaços na memória do computador necessários para resolver esse problema, para executar esse algoritmo. Então, nós temos aqui 4 espaços. Um que eu chamei de A, outro de B, outro de C e outro de soma. E a partir do momento que eu tenho esses espaços reservados para o algoritmo, para esse meu algoritmo, eu consigo armazenar valores e recuperar esses valores para executar operações com eles. Tá? Então agora o início representa o início do algoritmo, o início das operações que serão executadas para resolver esse problema. Então aqui, escreva é um comando de saída de dados. Então o algoritmo está escrevendo algo para o usuário. O usuário vai visualizar isso na tela. O que o algoritmo está escrevendo na tela para o usuário? Digite 3 valores. Vai aparecer essa mensagem para o usuário. Então escreva um comando de saída de dados. Em seguida, leia A, B, C. Leia é um comando de entrada de dados. Então o algoritmo está esperando que o usuário digite algum valor para poder ser armazenado. Um valor para serem armazenados. Um valor vai para a variável A, outro valor vai para a variável B e outro valor vai para a variável C. Já que o comando é leia A, B e C. Então o algoritmo espera que o usuário digite 3 valores e cada valor vai ser armazenado em uma variável diferente. O primeiro valor na variável A, o segundo valor na variável B e o terceiro valor na variável C. Logo em seguida, o próximo comando diz soma, recebe, essa seta para a esquerda é um sinal de atribuição. Então estou atribuindo um determinado valor ou um resultado de uma operação aritmética a uma variável. Então, é o mesmo que dizer, a variável soma recebe A mais B mais C. Estou executando a operação de adição das 3 variáveis A, B e C e armazenando esse resultado na variável soma. Logo em seguida, o próximo comando, escreva soma. Escreva comando de saída de dados. Então, o algoritmo está apresentando algo para o usuário. O que ele está apresentando? O conteúdo da variável soma. Li 3 valores, o usuário digitou 3 valores, somei e apresentei o resultado para o usuário. Não é esse o algoritmo que nós tínhamos definido aqui? Então, esse mesmo algoritmo está representado aqui em pseudolinguagem ou Portugal. Esse mesmo algoritmo aqui também está sendo representado como fluxograma. Então, no fluxograma, nós temos aqui a área de declarações, é um retângulo, e eu sem óculos, dá para ver que é um retângulo, né? Nossa, a imagem está ruim. Vocês não falam nada, gente, que a imagem está ruim. Os postos aqui. Melhorou um pouco? Não dá para ver direito não, mas aqui tem um retângulo, tá? Que representa as declarações dentro do fluxograma. Esse retângulo com bordas arredondadas aqui representa o início do algoritmo. Tem um retângulo arredondado com uma seta para a esquerda aqui. Nossa, está muito ruim, né? Melhorou? Dá para ver aqui uma quina? Tá, né? Então isso aqui é uma instrução de entrada ou saída? Entrada ou saída? Saída, né? Estou emitindo uma mensagem para o usuário. Digite 3 valores. Comando de saída de dados. Esse retângulo bem torto aqui, ó, dá para ver? Que tem uma reta. Representa a entrada de dados. Então A, B, C, entrada de dados de 3 valores. Cada um vai ser armazenado em uma variável. Esse retângulo aqui vai representar neste ponto uma operação
né, de atribuição, operação aritmética com atribuição para a variável soma, igual foi aqui, né, no algoritmo. Comando de entrada ou saída? Saída de dados, né? Mesma representação desse aqui. Então está saindo uma informação que está armazenada na variável soma. Para saber se eu estou escrevendo a palavra soma, eu só estou escrevendo um texto, né? O texto vem entre aspas. Quando eu quero apresentar o conteúdo de uma variável, eu coloco sem aspas. Então soma aqui diz respeito ao conteúdo armazenado no espaço de memória que foi reservado para a variável soma. Apresentei o resultado, fim do algoritmo. Mesma representação aqui, só que agora em linguagem C, na verdade em linguagem C++, tá? Aqui é a linguagem C++. A linguagem C que nós vamos trabalhar um pouquinho diferente aqui com relação a alguns comandos. Void main, né? Void é o tipo vazio específico da linguagem C e C++. Main é a função principal da linguagem C, assim como na linguagem C++, tá? Isso aqui faz parte das regras da linguagem. Nós vamos aprofundar um pouco mais nessas regras, tá? Quando a gente começar a trabalhar com a linguagem C. Abre e fecha parênteses, que faz parte da sintaxe. Uma chave para indicar que é o início, a abertura da função main. Então, chave aqui representa o início, a abertura de uma função ou bloco. No caso aqui, main é uma função, não recebe nenhum parâmetro, nenhum argumento. Abro chave para indicar que é o início da função main. Tudo isso aqui nós vamos aprofundar, tá, gente? Não preocupa ainda não. Int A, B, C e soma. Estou declarando as variáveis que serão do tipo int. No caso da linguagem C, o tipo inteiro, né, é tratado como sendo int. Ponto e vírgula no final de cada comando, isso faz parte das regras da linguagem. Cout. Saída de dados, né? Cout, dois sinais de menor aqui, diz respeito a uma saída de dados dessa string que está aqui, desse conjunto de caracteres. Então, digite 3 valores, vai ser apresentado na tela para o usuário. Cin, entrada de dados. Então, cin, estão entrando um valor e armazenando na variável A, outro valor vai ser armazenado na variável B, outro valor vai ser armazenado na variável C. Em seguida, soma, recebe. Sinal de atribuição na linguagem C é um igual. Diferente daqui, que é uma seta, e daqui, que é uma seta. Então, faz parte das regras da linguagem. Soma, recebe A mais B mais C. Cout, saída de dados, conteúdo da variável soma, fecha a chave. Então, essas são as 3 formas de representação de algoritmos. Nós vamos focar, claro, na representação com a utilização da linguagem de programação, linguagem C. E como que o computador entende e executa os programas? Então, o computador é uma máquina que realiza uma sequência programada de instruções, ou seja, ele executa um programa. A todo momento, o computador está executando programas que foram desenvolvidos com algum objetivo. Tá? Se você vai abrir um editor de texto, aquele ali é um programa. E ele foi feito para isso, né? Inicialmente era uma máquina de calcular gigante. Agora ele executa programas e cada programa pode ser desenvolvido para uma função específica, para atender uma determinada tarefa ou um conjunto, né, de necessidades dos usuários. Então, para que essas instruções possam ser realizadas, elas devem ser representadas de uma forma que o computador consiga processar. Os computadores digitais atuais, eles entendem 2 coisas: 0 ou 1. 0 ou 1. Ele utiliza o sistema binário do sistema numérico. Então, tudo para ele, de alguma forma, tem que ser convertido em zeros e uns. Uma letra do teclado tem uma representação de um conjunto de zeros e uns que representam essa letra do teclado. E é isso que ele processa.
Tá? Espera aí, mas como é que nós vamos programar de uma forma que o computador entenda se ele só entende zeros e uns? No início era assim, né? No início dos computadores digitais, quase que os programadores deveriam programar realmente em zeros e uns. Imagina a trabalheira que era esse negócio, né? Porém, com a evolução das linguagens de programação, hoje nós temos o que nós chamamos de linguagem de alto nível, né? Onde eu consigo escrever o código-fonte, o programa, né? Através da linguagem de programador, através das linguagens de programação, em uma linguagem que pode ser mais facilmente compreendida pelos seres humanos, né? Por nós. Então, hoje nós temos uma facilidade muito grande. Como o computador é movido a eletricidade, então, ele consegue detectar dois estados, ligado e desligado. Onde o ligado é representado através do número 1 e o desligado é representado através do número 0. E ele entende isso, zeros e 1. Que na verdade não é ligado e desligado, né? Não fica ligando e desligando. É uma variação de tensão que representa a presença ou não de sinal. Onde a presença é definida pelo 1 e a ausência de sinal pelo 0. Então os primeiros programas, né? Os programadores tinham que... Os primeiros computadores, os programadores tinham que programar utilizando, né, realmente zeros e uns. E hoje a gente já consegue programar próximo da linguagem natural, né, dos seres humanos, utilizando as linguagens de alto nível. Então nós temos aí várias linguagens de programação, tem algumas aqui, Pascal, Python, PHP, Java, C, C++, né, e várias outras linguagens aí que existem no mercado. Tem gente que cria linguagem de programação só para ele. Tem quem goste. Os programas que escrevemos nessas linguagens de programação são chamados de código-fonte. Então, tudo que você escreve em uma linguagem de programação é chamado de código-fonte. Isso aqui, da linguagem C, é o código-fonte para um programa que recebe 3 valores e apresenta a soma dos 3 valores. Tá? Sempre quando eu falar, envie o código-fonte, você tem que enviar esse texto que vocês escreveram em linguagem de programação. Porque tem alguns componentes, né, quando você desenvolve um programa, você pode gerar o código-fonte. Quando você executa esse código-fonte através de uma ferramenta, ele gera um programa executável. Então, de cara, vocês sempre vão trabalhar com 2 arquivos, o seu código-fonte e o programa executável, que é o que o usuário final vai utilizar. Tá? Sempre eu peço para que me envie o código-fonte, porque é o código-fonte que vai ser avaliado e não o programa executável. Tá? Então, o código-fonte é aquilo que você escreveu em linguagem de programação. Certo? E para que esse código-fonte seja entendido, né, e executado pelo computador, nós vamos precisar de 2 sujeitos aqui. Um chamado compilador e outro chamado montador. Esses 2 sujeitos já fazem parte de um pacote, de um programa único, que é o que vocês vão utilizar para programar, para escrever os códigos-fontes. Então vocês vão escrever o código-fonte dentro de uma ferramenta, que é uma ferramenta IDE, né? No caso da linguagem C é uma IDE bem simplificada, tá? E dentro dessa ferramenta, ela já possui o compilador e o montador. Isso para quê? Para transformar o seu código-fonte em um programa executável, em um programa que o computador entenda. Ou seja, transformá-lo em zeros e uns, em um conjunto de instruções que estarão representadas internamente no computador através de zeros e uns. Então, o compilador, ele vai pegar o seu código-fonte e vai transformá-lo em uma linguagem intermediária chamada Assembly. Assembly foi uma das primeiras linguagens de programação e é chamada de linguagem, quase que linguagem de máquina, né? Porque boa parte dos softwares que interagem direto com o hardware
são desenvolvidos em assembly. Porque no computador nós temos o hardware, que é a parte física do computador, todos os componentes que estão aqui dentro, a placa-mãe, o processador, a memória, o disco rígido, a placa de vídeo, a placa de rede, a placa Wi-Fi. São vários componentes que tem aqui dentro do computador, que é o hardware, que é aquilo que você consegue tocar. Mas para que o hardware funcione, eu preciso de um software, de um programa, que vai fazer com que esse hardware funcione da forma como ele foi preparado para funcionar. Eu não consigo colocar aqui um componente de hardware sem instalar um software necessário para que ele funcione. Você já ouviu falar em driver? Driver da placa de vídeo, driver da placa de rede, driver de som, driver da impressora. Esse driver é um programa, é um software que tem as instruções necessárias para que aquele hardware funcione. Tá? E, na maioria das vezes, esse programa, esse driver, esse software, foi desenvolvido em assembly, que é uma linguagem intermediária que tem uma comunicação, tem uma facilidade de comunicação direta com o hardware, com o componente físico. Então, eu vou escrever o programa, o meu código-fonte em linguagem C. Para que ele seja executado pelo computador, primeiramente ele precisa ser compilado. Então o compilador vai transformar esse código-fonte em linguagem C em uma linguagem intermediária chamada assembly. E o montador vai pegar o código que foi gerado em assembly e transformar em programa executável, em zeros e uns, para que o computador efetivamente execute este programa, que é o chamado de código objeto. Internamente, ele é chamado de código objeto. Então, esses dois sujeitos, compilador e montador, eles juntos vão fazer com que o seu código-fonte escrito em linguagem C seja executado pelo computador, para que ele gere ali um programa executável, porque o usuário, para ele não importa como que é o seu código-fonte. Ele quer ver o programa funcionando. Se é para digitar os 3 valores, ele não precisa ver lá que tem o CIN, o COUT. Ele quer que tenha um campo lá para ele digitar esses 3 valores. E no final ele quer ver o resultado da soma desses 3 valores. Então nós temos o código-fonte, que vai passar pelo processo de compilação e pelo montador, que a partir daí gera um código executável que vai ser executado pelo computador e utilizado pelo usuário. Complicado isso? Um pouquinho, né? Só para vocês entenderem como que funciona, tá? Não preciso entender internamente do compilador, não preciso entender internamente do montador, tá? Pelo menos nesse curso não. Se fosse lá em ciência da computação ou engenharia da computação, até vocês entrariam um pouco mais a fundo, tá? Mas só para que vocês entendam como que é esse processo de programação e uma linguagem de programação efetivamente, tá? Esse exemplo que eu citei aqui do compilador e do montador, ele é utilizado para linguagens chamadas compiladas, que é o caso da linguagem C. Porém, vocês vão ver também durante o curso um exemplo de linguagens interpretadas, que em vez do compilador, nós teremos o interpretador. PHP, por exemplo, para quem já viu, né, vocês vão ver PHP durante o curso, lá em desenvolvimento back-end, a linguagem PHP ela não é uma linguagem compilada. Então não é gerado um programa executável da linguagem. Ela é uma linguagem interpretada. Então o interpretador PHP, que não é mais o compilador, né, vai interpretar o código PHP e transformá-lo em um conjunto de códigos HTML, CSS, JavaScript que vão ser executados na maioria das vezes em um navegador. Tá? Então nós temos linguagem compilada, que é o caso da linguagem C, e linguagens interpretadas.
Tá? Então esse exemplo que eu passei para vocês aqui diz respeito às linguagens compiladas. Linguagem C, linguagem C++, linguagem Java, linguagem Pascal. São linguagens compiladas. Ou seja, o código-fonte precisa ser compilado e a partir daí será gerado um programa executável que será utilizado pelo usuário. Código-fonte, compilador, montador, gero o meu programa executável que vai ser utilizado pelo usuário. Então vamos lá. Descreva os passos necessários para calcular a média aritmética das notas de 4 alunos de uma turma. Descrever não é linguagem de programação, não é Portugal, não é fluxograma. Descrição narrativa. Quais são os passos necessários para se calcular a média aritmética das notas de 4 alunos de uma turma? Descreva o passo a passo, por favor. Pronto, pessoal? Eu já pus a resposta ali? Não, foi sem querer, eu toquei aqui no teclado sem querer. Mas vamos lá. Minha proposta aqui, ó. Conheça as 4 notas dos alunos, some as 4 notas, divida o resultado por 4, isso porque a média aritmética, né, a soma das notas dividido pela quantidade de notas. Então são 4 notas. E em seguida, apresente o resultado. Em que momento que eu cliquei aqui que apareceu a resposta? Fui ver a questão do problema da internet aqui e distraí. Mas todos descreveram dessa forma? Exatamente? Não necessariamente, né? Isso quer dizer que está errado? Não, se você seguiu realmente os passos de forma que você conheça os valores, some todos, e depois divida pela quantidade de valores e apresente o resultado para o usuário, então você resolve o problema da mesma forma. Tá? Então não necessariamente em programação, né, se eu tenho 2 programas diferentes para o mesmo problema, um está certo e o outro está errado. Não necessariamente, pode ser que os 2 estejam certos. Né? Se você chega a um resultado, né, a partir das entradas que foram apresentadas pelo usuário, e esse resultado está favorável, então você conseguiu resolver o problema. Tá? Agora, quando a gente começa a padronizar, né, a forma de representar esse algoritmo, através da linguagem de programação, mesmo pelo pseudocódigo, a possibilidade, né, da semelhança entre um programa de um programador e outro, né, ela fica menos perceptível, essa diferença, né, entre um e outro. Então vocês vão aproximando cada vez mais, né, para um resultado comum, para uma forma de escrita, né, mais comum. Apesar de que cada programador tem os seus hábitos, as suas manias. E isso aí é o que faz o que o professor tem a percepção de quem copiou um trabalho e quem realmente fez o trabalho. No decorrer da disciplina, ao acompanhá-los, principalmente nas práticas de laboratório, a gente vai começando a perceber quais são as manias de um e de outro. Né? Então, para o mesmo programa, que faça a mesma coisa, a gente consegue identificar, isso aqui tem um perfil do programador X, ou isso aqui tem um perfil do programador Y. Fica bem nítido. Alguns exercícios aí, para vocês fazerem. Tá? Eu já subi essa apresentação pro Classroom. Então, se vocês quiserem acessar pelo celular, fique à vontade o conteúdo para poder responder essas questões